Ok, gravando. Ok. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui preparei uma palestra. Uso de madeiras tropicais na confecção de produtos engenheirados. Experiências do LPF. Então, para quem não está familiarizado com o LPF, o LPF ele foi criado em 1973, ou seja, ano passado completou 50 anos de existência. Ele é dedicado a pesquisas com madeira, são 7 divisões de pesquisa, divisão de anatomia, química, engenharia e física, onde eu trabalho, produtos, biodegradação, secagem e energia da madeira. E entre as suas missões, a gente pode mencionar aqui desenvolver soluções tecnológicas para o uso mais eficiente da madeira, aumentar a oferta de espécies madeireiras, principalmente no que se refere a espécies amazônicas, e dessa forma valorizar a atividade florestal. O LPF foi criado dentro da Universidade de Brasília, depois foi transferido para a área que hoje em dia é o campus do IBAMA, aqui em Brasília. Aqui na divisão de engenharia, as principais atividades nossas são a caracterização de novas espécies, a avaliação de madeiras e seus produtos, ocasionalmente aqui madeiras para a gente caracterizar, laudos de propriedades físico-mecânicas, cruzetas, dormentes. Além disso, a gente tem uma área de pesquisa muito interessante aqui com propriedades acústicas, tem um grande histórico aqui a respeito de sistemas construtivos, e nas horas vagas a gente se dedica a desenvolver produtos engenheirados. Para quem não está muito familiarizado com esse termo, os produtos engenheirados eles são desenvolvidos a partir do processamento mecânico da madeira. Essa madeira é desdobrada na forma de lamelas, lâminas e lascas, e dessa forma é possível fazer a eliminação de defeitos, sejam rachaduras, ataque de insetos, esmoados, todo tipo de defeitos. E pela orientação otimizada, é possível a formação de peças estruturais que, em geral, contam com o uso de adesivos. Então, aqui na imagem, a gente pode observar um painel de compensado, um painel de USB, uma viga laminada colada, uma viga em I, entre outros. Aqui uma foto bem ilustrativa dos mais diversos produtos em uso. E como característica desses produtos, a gente pode destacar a rigidez e resistência uniformes, diferentemente do que acontece na madeira sólida, onde a gente sabe que existe uma grande variação em relação à posição no tronco da árvore. É um produto homogêneo, tem estabilidade dimensional maior do que a madeira sólida, e esses componentes contam com um grande nível de pré-fabricação, o que garante uma menor geração de resíduos, principalmente quando a gente compara isso com a alvenaria convencional, e uma grande agilidade no processo construtivo. Entre os principais produtos engenheirados, eu vou destacar 2 aqui, que eu vou centrar a minha apresentação, que seriam as vigas de madeira lamelada colada, mais conhecida pelo nome em inglês, Glue Laminated Timber, ou a sigla GlueLam, que, segundo Calil Neto, seria a reconstituição da madeira a partir de lamelas, nesse caso tábuas, unidas por colagem com as fibras paralelas entre si. Então, um processo muito simples, aqui a gente pode observar na imagem, e através desse processo a gente consegue montar peças tamanho, digamos assim, infinito seria possível. Então, a maior restrição é o transporte dessas peças, né? Mas aqui, nesse exato momento, eu estou sentado em cima de um mezanino que é apoiado por uma viga de 10 metros de vão livre, né? Então, assim, realmente é um material muito versátil e muito eficiente. E o segundo produto engenheirado que eu vou me dedicar nessa palestra é a madeira lamelada colada cruzada. Então, ela é composta de uma forma similar, mas suas camadas são posicionadas de forma ortogonal. E com isso a gente cria painéis sólidos que são utilizados para pisos, paredes ou telhados.
A união dessas duas técnicas é o que basicamente está permitindo um movimento que vem sendo conhecido como Mass Timber Constructions, ou na tradução livre, construções em madeira massiva. Aqui eu peguei um exemplo bem emblemático. Esse prédio foi construído em 2017, no Canadá. Na ocasião, ele foi o maior prédio de madeira do mundo, contando com 18 andares. Aqui a gente pode observar claramente os pilares de viga de madeira laminada colada e as lajes com madeira laminada colada cruzada, mais conhecido por CLT. São as denominações mais comuns. E eu ia mencionar que esse prédio já foi superado. Havia um prédio na Noruega, que era o maior do mundo. Essa semana eu descobri que o da Noruega também já foi superado. E atualmente o maior prédio de madeira do mundo fica em Milwaukee, com 25 andares, todo em madeira, utilizando essas duas tecnologias. No Brasil, são pouquíssimas fábricas que trabalham com produtos engenheirados. Eu diria que vigas de madeira laminada colada deve ter cerca de 10, e em relação ao CLT ainda mais restrito. A gente tem a Crosslan, situada em Suzano, interior de São Paulo, que foi a pioneira no Brasil. Acredito que ela esteja em funcionamento há cerca de 10 anos. E é importante destacar também a fábrica da Urben, que foi inaugurada ano passado, se eu não me engano, que pretende dar escala à produção de madeira laminada colada, vigas e entre outros produtos. Aqui no Brasil, a principal matéria-prima é a madeira de pinos e, ocasionalmente, dependendo da demanda, também a utilização de eucaliptos. Por outro lado, a gente tem centenas de espécies, principalmente no que se refere à Amazônia, espécies que são abundantes, pouco conhecidas e, em função disso, pouco exploradas. E, agregando isso às missões do LPF, a gente acredita que o desenvolvimento de produtos engenheirados é uma forma de agregar valor a essas espécies. Então, o primeiro trabalho que eu vou mencionar aqui para vocês, são 4 que eu vou abordar rapidamente, mas o primeiro, denominado Comparação de painéis de CLT de eucaliptos, araucária e pinos com painéis comerciais de pinos Teda. Esse projeto foi desenvolvido entre 2016 e 2017. Foi um projeto, digamos, bem exploratório, um projeto pioneiro, mas acabou tendo bons resultados. Ele foi capitaneado pela Cecília e pelo Divino, acabou se tornando um projeto de PIBIC, incluiu um projeto de PIBIC e resultou numa publicação no Ebramen. Então, inicialmente, podem perguntar por que essas espécies. De fato, eram as espécies que a gente tinha em estoque aqui, e eucaliptus é a principal espécie exótica plantada no país, pinos também. E araucária, agora recentemente, a gente descobriu que, apesar de ser uma espécie em extinção, é uma das mais movimentadas no sistema DOF do IBAMA. Então, de fato, tem a sua relevância esse estudo. Então, a gente confeccionou 3 painéis para cada espécie, os painéis de pequenas dimensões, formadas por 3 camadas de lamelas, utilizando adesivo PUR. Segundo trabalhos recentes, os adesivos mais utilizados no mundo para a fabricação de produtos engenheirados são o adesivo PUR e o melamina ureia formaldeído. Até onde eu apurei, o adesivo MUF, melamina, não está sendo mais fabricado no Brasil e as empresas costumam usar o PUR, a base de poliuretano. Aqui na primeira imagem a gente pode observar uma cola bastante viscosa, ela tem um pouco trabalhosa a sua aplicação, e ela tem um tempo de aberto muito curto, ou seja, a montagem do painel tem que ser feita de forma muito rápida. Como eu falei, a gente tinha pouca oferta de madeira, os painéis ficaram com dimensões finais 5 por 42 por 78, e o objetivo desse trabalho foi comparar esses painéis fabricados em laboratório com painéis comerciais de pinos, que foram cedidos pela empresa Crosslan. Aqui alguns dos painéis que a gente confeccionou. O primeiro é de araucária. Digamos que ele é muito similar ao de pinos, não tem maior destaque.
mas aqui a gente pode mencionar que o de eucalipto, assim, ele tem uma estética bem interessante, uma coloração que chama atenção, né? Então, eu diria que já é um atributo interessante. Na época, nós tínhamos ciência que já existiam normas específicas para CLT, mas em função da baixa quantidade de madeira, acabamos optando por fazer os ensaios de madeira sólida. Então, foram feitos ensaios de flexão, compressão paralela e cisalhamento na linha de cola. Os corpos de prova com seção 5x5, flexão 76, 20 de compressão e 6,5 de cisalhamento. E os resultados foram bastante interessantes. Aqui, interpretando a tabela aqui da direita para a esquerda, uma coisa bem relevante foi que os painéis de pinos fabricados em laboratório tiveram um desempenho muito similar ao painel comercial. Isso, de certa forma, ampara o nosso processo produtivo, né? Aqui a gente fez uma escala praticamente artesanal, muito diferente do que a Crossland fabrica, né? Com grandes prensas, grandes máquinas. Então, isso aqui, de certa forma, ampara os nossos resultados. E a gente pode observar que a densidade aparente, tanto do pinos em laboratório quanto do pinos comercial, muito similar, assim como os resultados das propriedades mecânicas, que não foram estatisticamente significativas a diferença. Já em relação a araucária e eucaliptos, a densidade apurada foi similar, assim como os valores dos ensaios mecânicos. A gente pode ver, dependendo do ensaio, o eucalipto foi um pouco superior, nos outros a araucária foi um pouco superior, mas com pouca variação estatística. E assim como eu falei, é um trabalho muito simples, mas assim, a gente teve uma interessante conclusão aqui, que araucária e eucaliptos, apesar de serem coníferas e folhosas, apresentaram um desempenho muito similar. A gente tem aquela ideia na cabeça que as coníferas apresentam uma colagem superior, nesse caso não foi o que aconteceu, e ficou bem claro que existe uma relação positiva entre densidade e resistência. Então, as espécies com a maior densidade obtiveram os melhores valores de resistência. Então, isso foi os primeiros apontamentos que a gente teve, a primeira experiência que a gente teve aqui com painéis de CLT, e um trabalho muito simples, mas já nos deu um certo direcionamento. Nos anos seguintes, eu fui um pouco mais audacioso e montei esse projeto aqui. A princípio era para ser um projeto de PIBIC, da aluna Maria Eduardo, orientada por mim e pelo Divino, onde a gente utilizou 3 espécies amazônicas, madeiras coletadas na Floresta Nacional do Tapajós, e 2 tipos de adesivo. O trabalho não era muito pretensioso, mas acabou resultando numa série de publicações. Todos esses artigos aqui em congresso estão disponíveis online, inclusive no último CBCtem também apresentamos um trabalhinho lá. E aqui temos as madeiras que a gente utilizou, ou seja, o tauari, madeira já bastante utilizada aí na indústria moveleira, a moiratinga e o breu. Essas espécies, nos padrões amazônicos, são classificadas como madeiras brancas, ou seja, de média a baixa densidade, que por sua vez são as ideais para serem utilizadas em processos de colagem. Dessa vez testamos o adesivo, mais uma vez, o poliuretano, que é o mais comum, e o Divino havia acabado de receber uma remessa aqui do adesivo à base de poliacetato de vinila Crosslink, o adesivo PVAC. É um adesivo razoavelmente novo no mercado e ele recebeu essa grande remessa aqui para a gente fazer alguns ensaios. Já havia alguns indicativos aí que era um adesivo bem bons resultados e a gente decidiu testar ele. Então foram feitos ensaios não destrutivos para classificar as lamelas. As vigas que a gente montou eram compostas por 5 camadas em ordenamento sistemático. Essa é outra característica muito interessante dos produtos engenheirados.
como eles são formados por camadas múltiplas, e as camadas externas são as mais exigidas, é possível você utilizar madeiras de menor qualidade nas camadas centrais, seja espécie de madeiras com menor densidade ou algum tipo de defeito. Você pode utilizar nessas camadas centrais, que elas vão... Seria a linha neutra da peça. Então, aqui na foto à direita, a gente pode ver a prensa da laje de reação que a gente utilizou, bastante rústica, mas a gente conseguiu controlar a pressão por meio de torquímetro. E a gente elaborou 5 vigas, quer dizer, 3 vigas de 5 por 10 por 210 centímetros por tratamento, totalizando 18 vigas. Os ensaios foram feitos segundo a norma STM D198, o ensaio de flexão com 2 cabeças de carga. Aqui a gente pode ver o esquema e também a montagem aqui na nossa máquina de ensaios. E aqui a tabela sintetizando nossos resultados. Para nossa surpresa, o PVAC demonstrou resultados consideravelmente superiores aos do PUR, principalmente no que se refere à resistência, aqui avaliada pelo módulo de ruptura. A gente pode ver praticamente o dobro os valores que foram obtidos. Isso foi uma grata surpresa. E, mais uma vez, ficou bem claro aqui que a densidade tem um papel de relevância na resistência das peças. O Tauari apresentou a densidade básica mais elevada e, mesmo que essa diferença não fosse muito grande entre as 3 espécies, foi suficiente para gerar um destaque aqui na resistência das vigas. Comparando com outros trabalhos publicados, as vigas de Tauari e Muratinga com PVAC apresentaram resultados superiores a trabalhos com louro vermelho, cedrinho, teca, seringueira. Então, foram bem satisfatórios. E, como conclusão, a gente pode mencionar aqui o adesivo PVAC. Não só ele trouxe melhoria na resistência da madeira, como foi muito nítido a diferença na aplicação desse adesivo. Então, a viscosidade dele é muito menor, o espalhamento é facilitado, o seu tempo de aberto é superior também. Então, isso facilitou muito a confecção das vigas e, provavelmente, essa menor viscosidade também favorece a penetração na madeira. Em relação às espécies, as vigas de Tauari tiveram os melhores resultados, seguidos por Muratinga e Breu. E, mais uma vez, a gente pode concluir essa relação positiva entre densidade e resistência. Com isso, eu vou passar para o terceiro trabalho aqui. Não é exatamente... Na verdade, isso aqui foi um trabalho de mestrado do aluno Thales Santiago Pimentel. A proposta dele era desenvolver vigas laminadas com madeira de roxinho, mas foi bem na época da pandemia, 2019 a 2020. No fim das contas, ele ficou só na etapa inicial, que foi a avaliação da colagem de madeira em espécies tropicais. Esse trabalho aqui foi logo após uma coleta que o LPF fez na Flona de Jacundá, no estado de Rondônia, onde fomos nas áreas da concessionária Madeflona, e a gente conseguiu fazer a coleta de 7 espécies exploradas comercialmente. Esse trabalho aqui rendeu uma publicação na Scientia Forestalis, está aqui o título, e ele foi orientado pelo professor Cláudio Henrique Soares Del Menezes, que está aqui assistindo a gente também. Aqui estão as espécies que foram coletadas, e eu destaco que, com exceção de Alantoma decandra, que é conhecido por Jequitibá da Amazônia, Tauari vermelho, e o Erismo cinatum, mais conhecido por cedrinho ou libra, que são espécies de média densidade, todas as demais possuem alta densidade, ou seja, são 2 cumarus, o ipê, tamarindo e o roxinho.
Então, num primeiro momento, houve certa desconfiança em se de fato seria possível realizar a colagem dessas espécies. Mais uma vez, testamos o poliuretano e o PVAC, e os ensaios foram feitos conforme a norma STM D905. A gente procurou fazer uma amostragem grande, ou seja, foram 30 corpos de prova por adesivo por espécie, 420 corpos de prova ao todo. Na figura de cima aqui a gente pode observar o efeito da colagem com adesivo PUR, é uma cola expansível, então é muito comum observar esse extravasamento da cola. E aqui os bloquinhos já sendo confeccionados para os ensaios. E a gente teve uma grande surpresa aqui. Na verdade, uma não foi surpresa, que foi mais uma vez a superioridade do adesivo PVAC. Dependendo da espécie, que é a coluna PVAC, a coluna PUR, por exemplo, aqui no caso do roxinho, foi quase 100% melhor o resultado. E isso já estava mais ou menos previsto, de acordo com os trabalhos anteriores, mas a nossa grande surpresa foi que as madeiras de altíssima densidade, como, por exemplo, Cumaru, Diptex odorata, com 0,92, foi uma das que apresentou a maior resistência ao cisalhamento. Esse trabalho que foi publicado também apresenta outros índices, apresenta a questão da eficiência, quando se compara a colagem com a madeira sólida, e todas as espécies apresentaram excelentes resultados, sendo que a melhor foi o roxinho, com a densidade básica de 0,86. Então, eu diria que esses resultados que a gente obteve aqui, de certa forma, quebraram um pouco esse paradigma de que madeira de folhosas de alta densidade não permitem a sua colagem. Então, de forma bem sucinta, todas as espécies apresentaram bons ou excelentes resultados. O PVAC proporcionou os maiores valores de resistência. E a densidade elevada de madeiras não interferiu nos resultados. E com isso eu vou passar para o último trabalho que eu vou apresentar para vocês, que foi o meu projeto de doutorado que eu defendi no ano passado. Então, esse projeto aqui, sem dúvida nenhuma, ele surgiu a partir de toda essa trajetória, desses 3 trabalhos mencionados anteriormente. E a madeira utilizada foi a mesma coletada em Rondônia, e havia um grande volume da Lantoma decandra. A coleta inicialmente previa que fossem 2 espécies, no fim das contas era apenas uma espécie, então acabamos tendo um grande volume de madeira. Inicialmente eu pensei em fazer vigas, depois eu pensei em fazer algo mais audacioso, que seria o CLT, e isso foi meu pré-projeto, né? Desenvolver CLT com madeira de Lantoma decandra. Então, esse projeto foi conduzido entre 2019 e 2023, o meu orientador foi o professor Cláudio Del Menezzi, e eu contei com o auxílio aqui dos meus colegas, Helder, Luciano e o Divino. Então, para contextualizar um pouco a origem desse projeto, da coleta que a gente fez, chegou material de 10 árvores de Lantoma decandra, cerca de 3 metros cúbicos, muita quantidade. É uma espécie abundante na Amazônia, ela apresenta grande potencial madeireiro. Nessa imagem aqui, a gente pode observar 2 toras de Lantoma decandra. A gente pode observar são árvores de grandes dimensões, de grande diâmetro. E, segundo a bibliografia, a densidade dela varia entre 0,49 e 0,66. Como eu mencionei, para padrões amazônicos, são consideradas madeiras brancas, que são destinadas a produtos de menor valor econômico. Segundo a Secretaria de Fazenda de Rondônia e do Pará, o valor do metro cúbico em tora dessa madeira varia entre R$ 62 e R$ 66. Isso é um valor muito baixo. E na ocasião em que eu estive lá em Rondônia, em 2017, final de 2017,
todo o quantitativo dessas espécies estava sendo destinado a uma fábrica de cabo de vassouras e cabo de ferramenta. A madeira sequer passava pela serraria da empresa, ia direto para a fábrica de cabo de vassouras. Isso me trouxe uma certa inquietude, vendo toras com essas dimensões sendo destinadas a um dos produtos mais baratos no mercado, e me surgiu essa inquietação da possibilidade de utilização dessa madeira para produtos engenheirados. Então, como eu havia mencionado anteriormente, o projeto original previa a confecção do CLT, mas durante a minha revisão bibliográfica, principalmente ali antes da qualificação, eu encontrei diversos artigos, assim, muito recentes, mencionando uma série de desvantagens desses produtos engenheirados. Muitas críticas em relação ao uso do adesivo, primeiramente em função do preço, é um preço bastante elevado, a questão da vida útil frente à exposição ambiental, questões térmicas de umidade, e muita coisa também se referindo à questão da poluição ambiental, levando em conta que são adesivos químicos que geram poluição, seja na sua fabricação ou na sua destinação final, visto que essa madeira não deve ser queimada, não deve ser... não existe nenhum tipo de reutilização, ela acaba sendo destinada para aterros sanitários. Outra questão muito recorrente nesses trabalhos que eu encontrei foi a dificuldade da sua fabricação em função do alto investimento em equipamentos e estrutura. Ou seja, para a produção de painéis com dimensões comerciais é necessário ter grandes prensas, grandes galpões, e o que restringe a sua produção. Aí teve um caso muito emblemático, o prédio T4 em Minneapolis. O projeto foi elaborado para ser o mais novo, o maior prédio de madeira do mundo, e para a ocasião da construção não haviam fornecedores de matéria-prima que pudessem suprir a demanda necessária. Então eles acabaram tendo que alterar o projeto inicial que tinha sido destinado para o uso de CLT. E em meio à minha pesquisa eu encontrei 2 produtos alternativos. O Nail Cross Laminated Timber, tradução livre seriam painéis de madeira lamelada cruzada pregada. Ao invés do uso do adesivo, ela é formada por pregos. Entre suas vantagens, a gente pode mencionar que ela dispensa o uso de prensas, dispensa a questão de fábricas, ela pode ser montada no pátio de obras, de uma forma muito simples, utilizando pistolas pneumáticas. E como contraponto seria o beneficiamento desses painéis, visto que a presença dos pregos dificulta ou até mesmo inviabiliza o corte desses painéis. E o outro produto alternativo que eu localizei são os Dowel Cross Laminated Timber, ou painéis de madeira lamelada colada cavilhada. Então, em geral, eles são formados a partir de lamelas de coníferas e a sua fixação é feita por cavilhas, geralmente madeira folhosa de alta densidade. Então, como vantagens, é a questão que é um painel 100% madeira, não possui aditivos químicos, isso gera um grande apelo ecológico e o seu desdobro é muito fácil, não existe impedimento nenhum. E, por outro lado, exige grandes prensas e furadeiras de grandes dimensões, né, para conseguir fazer a fixação dessas cavilhas. Mas eu achei a temática muito interessante e como eu possuía aqui uma quantidade considerável de madeira, eu decidi testar esses 2 modelos. Então, dentro desse contexto da disseminação dos produtos engenheirados, busca por elementos de ligação alternativos, resultados experimentais promissores, no caso dos painéis pregados, eu localizei apenas resultados experimentais,
No caso das cavilhas, já existe uma indústria sediada na Áustria, com filial no Canadá, que já produz comercialmente esses painéis cavilhados. E também é mencionado, essas duas metodologias permitem a utilização de madeira de folhosas, inclusive aquelas com maior dificuldade de colagem. E no nosso ponto de vista específico aqui, eu vislumbrei uma possibilidade de valorizar espécies amazônicas, como o caso da Lantoma decandra, que estava sendo subutilizada. Então, o objetivo foi avaliar o potencial de Lantoma decandra para a produção de painéis, utilizando pregos, adesivos e cavilhas como elementos de ligação. Os painéis que a gente construiu, que a gente montou aqui, foram feitas com lamelas de seção de 2 por 16 centímetros, com 2 metros de comprimento. Elas foram avaliadas visualmente, as que apresentavam defeitos mais significativos foram utilizadas nas lamelas centrais, as lamelas mais perfeitas nas partes externas, e foram confeccionados 4 painéis para avaliação de rigidez e resistência por tratamento, e 8 painéis para tensão de cisalhamento por tratamento. Aqui nos esquemas a gente pode observar os painéis maiores e os painéis menores. Essas dimensões seguem a norma ANSI-APA 320. E é importante mencionar que para a escolha dos elementos de ligação, eu fiz uma grande bateria preliminar, onde foi feita uma triagem utilizando 6 modelos e dimensões de pregos, 2 dimensões de cavilhas e, novamente, o adesivo à base de PVA-C e PUR. E para a confecção dos painéis eu utilizei os pregos, cavilhas e o adesivo que apresentaram os melhores resultados. Ou seja, pregos anelados, dimensão 18/30, cavilhas lisas de roxinho, com 20 milímetros de diâmetro, e o adesivo PVA-C da marca Titebond Ultimate 3. Vale a pena mencionar aqui que, desde o primeiro projeto que eu apresentei, a gente vem testando aí a cola do mesmo fabricante. No entanto, as formulações já evoluíram, né? Então, dos primeiros ensaios era Ultimate 1, que não era destinado a ser utilizado em locais com umidade elevada. Esse Ultimate 3 já permite o uso em locais com umidade elevada. Aqui algumas imagens aqui da confecção dos painéis. Então, a figura A aqui a gente pode ver eliminando a ponta dos pregos. Os pregos foram fixados metade de cada lado para evitar qualquer interferência. Aqui o painel cavilhado. Importante mencionar que isso aqui foi feito de uma forma bastante artesanal, com furadeiras manuais. E outro ponto interessante, as cavilhas têm as mesmas dimensões dos furos, e para permitir o encaixe, foi feita uma secagem em estufa dessas cavilhas. Com isso, a madeira se contraiu e permitiu o encaixe sem maiores problemas, e assim que essa madeira se equilibrou com a umidade do ambiente, isso gerou um encaixe muito firme, que, inclusive, com um martelo seria difícil de locar essas cavilhas. E, por fim, a última imagem aqui, a gente pode observar a laje de reação que a gente utilizou para fazer a prensagem dos painéis colados. Para fazer tanto para a confecção dos painéis quanto para os ensaios, foi utilizada a norma ANSI-APA PRG 320, uma norma americana, e foi feito um ensaio de flexão de 4 pontos, para avaliação da rigidez e resistência, e de 3 pontos para avaliar a tensão máxima de cisalhamento. Essa norma é específica para CLT, e ela faz menção aos ensaios da STM, que são muito difundidos e atualmente é o padrão que a gente utiliza aqui no LPF. Aqui a gente pode observar algumas imagens dos ensaios. Então, esse aqui é o primeiro painel, um painel pregado, e a gente pode observar que a
em função da plastificação dos pregos, houve esse deslocamento das lamelas. Então, de certa forma, ela perdeu a unidade da peça. Acabou se tornando um feixe de lamelas ao invés de um sólido. E, em função disso, a sua resistência foi inferior aos dos outros painéis. Aqui um painel cavilhado, e esse deslocamento foi consideravelmente menor. No entanto, o encaixe das cavilhas com as lamelas acaba cedendo, e a gente pode observar aqui o efeito cisalhamento que vai criando frestas entre as lamelas. Por fim, os painéis colados, a gente pode observar que ele realmente adota o comportamento de um sólido, e a sua ruptura, a gente pode dizer que foi a mais catastrófica entre os três tipos planejados. Então, acontece por compressão da lamela superior, tração nas lamelas inferiores e um cisalhamento bem acentuado na lamela central. Aqui é uma visão mais próxima aqui dos painéis já ensaiados. Então, a gente pode observar que o pregado houve um mínimo de ruptura na lamela inferior, o cavilhado também de forma similar, enquanto que o painel colado apresentou um dano bem mais significativo. E isso, obviamente, se reflete no resultado da rigidez, resistência e do cisalhamento. Então, aqui eles estão em ordem crescente dos resultados. A gente pode ver que os pregados obtiveram os valores mais baixos, seguido pelos cavilhados e pelos colados. Aqui a gente fez uma análise estatística, foram bem discrepantes os resultados, e os colados tiveram valores quase 5 vezes maiores que os pregados, né? Então foi bem significativa a diferença entre os diferentes tratamentos. Essa norma PRG 320, ela apresenta um ranking de classes, onde você pode utilizar como parâmetro para classificar outros tipos de painel. E aqui ficou bem claro que os painéis colados obtiveram resultados excelentes, bem superiores à classe mais exigente da norma, enquanto que os cavilhados e pregados tiveram bons resultados em termos de módulo de ruptura e tensão de cisalhamento. No entanto, o módulo de elasticidade ficou abaixo do menor valor, que seria a classe V2. Não, classe E3, 8.300. Quando a gente compara com outros autores, a gente pode ver, apesar dos valores baixos, ainda assim, aqui os 3 primeiros trabalhos se referem a painéis pregados. A gente pode ver que o painel pregado de Alantoma Decandra ainda assim se saiu melhor, onde a gente tem os valores. Os cavilhados também, o de Alantoma apresentou um resultado superior a de outros autores, que trabalhou com madeiras de Pinus Elliott e coníferas em geral. E em relação aos adesivos colados também, a gente pode observar aqui uma diferença considerável. Inclusive, outros autores aqui que trabalharam com adesivo PVAC. E essa parte de baixo aqui são todas espécies de folhosas, essa parte aqui coníferas. E a gente pode observar que existe uma diferenciação bem clara, e a Alantoma Decandra obteve excelentes resultados. Como conclusão, a gente pode afirmar que a espécie testada possui pleno potencial para a confecção de produtos engenheirados, que era a premissa básica da tese, né? O CLT apresentou excelentes resultados. No entanto, a gente pôde observar a baixa eficiência das cavilhas e pregos como elementos de ligação. Os pregos, definitivamente, a gente não considera como uma tecnologia viável,
talvez para usos bem restritos, que não demandem uma grande resistência. Mas as cavilhas, principalmente em função do seu apelo ecológico, levando em conta a questão de sequestro de carbono, 100% madeira, sem aditivos químicos, a gente acredita que a melhoria do processo produtivo possa gerar um ganho bem considerável nessa resistência. Então, prensas de maior dimensão, mais robustas, uma furação mais eficiente, garantindo um encaixe melhor entre a cavilha e a lamela, a gente acredita que a gente possa melhorar o resultado. E, por fim, compilando o resultado aí desses 4 trabalhos que eu apresentei para vocês de forma bem sucinta aqui, todas as espécies que a gente trabalhou, sejam elas espécies amazônicas ou espécies da silvicultura, todas elas apresentaram resultados que variaram de bons a excelentes. As madeiras com altas densidades agregaram resistência aos produtos e a gente não observou em nenhum momento que essa alta densidade trouxesse prejuízo à colagem. Inclusive, o roxinho, que obteve o melhor resultado no trabalho de colagem, ele possui uma grande quantidade de resina, ele tem uma exudação muito acentuada, e mesmo assim isso não afetou a colagem dessa madeira. Ficou bem claro que o PVAC apresentou resultados superiores ao PUR. No entanto, é importante destacar que para uso estrutural, principalmente em madeiras expostas ao clima, é necessário que se façam ensaios complementares de delaminação. Aqui no LPF a gente não teve condições de fazer esses ensaios, mas a gente chegou a confeccionar os corpos de prova e realmente é importante avaliar a questão do efeito da umidade nessa colagem. E, por fim, mencionar aqui que a enorme variedade de espécies disponíveis, tanto espécies amazônicas, espécies de silvicultura, muitas espécies consideradas nobres na silvicultura, tem a questão da madeira de desbaste, que apresenta dificuldade de comercialização, ou inclusive a madeira de primeira qualidade, sempre existem sobras do processo produtivo, ou então é possível fazer a colagem dessas peças, seja com emendas de topo do finger joint, ou na confecção de vigas e painéis. E, por fim, a gente acredita que a disseminação desse tipo de estudo e assimilação dessas informações por parte da indústria possa gerar uma agregação de valor a essas espécies e, principalmente, ao manejo florestal amazônico, que está dentro das missões não só do LPF, como do Serviço Florestal Brasileiro. Então, com isso, eu encerro minha apresentação, agradeço muito a atenção de todos, e eu deixo aqui meus contatos, meu e-mail, meu número de telefone, e o professor vai abrir agora para perguntas. Obviamente, a gente não vai ter muito tempo aqui, mas estou à disposição qualquer outra pergunta, dúvidas futuras aí que possam surgir. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Peter. Nós que agradecemos, né, a sua participação, muito bom. Excelente palestra. Eu vou encerrar aqui a gravação, para deixar a palestra registrada, e depois eu vou abrir para as perguntas, certo?